Saudações a todos. Então hoje nós vamos estar mais uma vez conversando sobre teoria, né? A gente está discutindo a teoria crítica. Na unidade anterior nós discutimos o materialismo histórico dialético e agora então nós vamos prosseguindo, a gente vai estar falando acerca da teoria crítica. Nós já falamos no primeiro momento, né, no vídeo anterior sobre isso, e hoje eu quero estar discutindo o interior, né, estar discutindo aplicações, a prática da teoria. Porque o que acontece? O histórico da formação da escola de Frankfurt, né, que a Universidade de Frankfurt acolheu, né, fez um encontro lá dos pensadores marxistas, depois acolheu o grupo de pesquisa e se desenvolveu lá. Você vai encontrar muita coisa disponível, né? Publicações, vídeos, entrevistas, reportagens, então tem muita coisa disponível sobre isso e eu não vou entrar no mérito, né? Porque já existem outras fontes que você pode pesquisar e eu quero discutir o conteúdo e a aplicação da teoria crítica, certo? Nós sabemos que nós temos importantes teóricos, né, da escola de Frankfurt, né, o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, o Erich Fromm, Herbert Marcuse, o Walter Benjamin, que tem uma contribuição bastante importante na área da arte e da literatura, né, especialmente, né, e uma obra que ficou bastante conhecida com aplicação no campo da comunicação e na arte é a obra de arte na era de sua reprodutividade técnica. Então, uma obra que ficou muitíssimo conhecida então do Walter Benjamin, né, que é então dos integrantes da escola de Frankfurt, e você pode pesquisar e se aprofundar então dentro das contribuições, da biografia de cada um, né? Porque na verdade o pensamento, todos eles vieram influenciados pelo pensamento marxista, mas é importante lembrar que o Marx ele viveu no século XIX, certo? Era um outro mundo, era uma outra realidade. Então, quando chega o século XX, acaba sendo então uma corrente teórica, aquela chamada de pós-marxista, que ela vai trazer outras contribuições, ela vai somar aquilo que já havia sido produzido. Não no intuito de contradizer ou desfazer tudo aquilo que o Marx pensou e fez, mas na verdade trazendo outras contribuições, trazendo outros olhares, trazendo outras discussões, avançando naquilo que o Marx havia produzido, mesmo porque o Marx viveu inteiramente no século XIX. Então o século XX vai ter outros desdobramentos e eu vejo então a teoria crítica tendo um ponto de partida numa teoria marxista. Eles discutem a dialética, eles discutem o materialismo, eles vão ser críticos, né, também do idealismo, assim como o materialismo histórico estava, mas vão também pensar o seu tempo, vão também trazer outras pautas, vão trazer outras agendas também para o debate acadêmico e teórico. Isso é muito importante, como também vai ter espaço para debater e pensar o pensamento de Freud, Nietzsche, e um ponto central da teoria crítica é a discussão sobre a indústria cultural e os efeitos dela na sociedade. Ali na época, anos 20, anos 30, muito influenciada na questão do rádio, do cinema, as tendências e a questão de uma cultura a favor, né, do status quo. E eles vão então estar criticando esse modelo de indústria cultural, e é uma discussão que serve então até nossos dias, né? E essa indústria cultural sempre teve e tem bastante influência na sociedade, mas, por exemplo, no século XXI, 2020, né, esse ano aí maldito aí que a gente está tendo, a gente está vivendo outros paradigmas, porque, por exemplo, a internet, as mídias sociais, fake news, assassinato de reputação, linchamento virtual, cancelamento, teorias da conspiração, negacionismo, de alguma maneira acaba interferindo nas metanarrativas que a gente já conhecia ao longo do tempo. Mas isso é uma outra discussão, é um outro olhar, não vou entrar nesse mérito, mas o que serve para nós, esse adendo, é que a teoria ela não é uma coisa estática e congelada. A teoria ela vai se adequando e vai dialogando de acordo com o seu tempo e com as suas necessidades. Mas agora, reportando de novo, a gente não pode perder o foco da teoria crítica e a escola de Frankfurt. É importante dizer que eram intelectuais de diferentes campos, de diferentes áreas, ligados à filosofia, à sociologia, à literatura, à arte, e por mais que discutissem comunicação, né, por mais que fossem críticos da indústria cultural, nenhum deles
era da comunicação. Isso que é interessante, né? Então eles eram de diferentes campos e abre espaço lá nos anos 20, nos anos 30 para algo que a gente está começando a fazer de uma maneira mais efetiva na educação agora, que é a questão da interdisciplinaridade. Então o interdisciplinar é algo que agrega bastante ao nosso pensamento, à nossa formação, à nossa maneira de enxergar o mundo, certo? Interessante a gente pensar dentro dessa questão da indústria cultural, fala sobre o processo de transformação da cultura em bem de consumo, tendo como plano de fundo uma sociedade imersa no capitalismo, muitas das vezes assimilando tendências, consumindo coisas que não eram necessárias, e isso perdura, isso aí existe até hoje, né? Que é diferente, por exemplo, da cultura de massa, que é uma cultura que ela emana do povo. E o mercado que vai apontar quais são os valores culturais que precisam ser adquiridos. Então a indústria cultural tem esse papel, né? Então é muito importante a gente poder pensar esses aspectos, certo? E a atualidade também tinha a ver com a capacidade de uma ideia ir ao encontro e a possibilidade da mudança. A dialética, ela continua presente, né, dentro dessa teoria, sendo que adaptada a essa nova realidade, né? Então é chamado também de teoria crítica da sociedade, né? Que eles estavam voltados para uma atualidade, para uma questão histórico-temporal, não estavam presos ao século XIX, estavam pensando coisas novas e, quem sabe, abrindo possibilidades para que dentro dessa relação dialética fosse se renovando e possibilitando, de tanto que surgiram outras gerações da escola de Frankfurt, né, que foram tendo novas discussões, novos olhares, tendo uma base comum, mas ampliando, discutindo e pensando acima de tudo a sociedade. A teoria crítica tem esse papel, né, de olharmos para a sociedade, problematizar aquilo que a gente está vivendo, quem sabe exorcizar alguns fantasmas, de modo a construir um ser humano autônomo, independente, aquela questão da educação e da emancipação, que o Adorno escreve sobre isso, capaz de pensar o seu tempo, de modo a produzir uma vida uma vida com uma melhor qualidade, mais qualitativa para todos, né? Esse objetivo não foi alcançado, como também eles criticam também a razão positivista, né, dos séculos anteriores, né, onde aquela questão da razão instrumentalizada que não conseguiu produzir uma melhor vida para as pessoas, né? Então não houve aquela melhoria que todo mundo poderia esperar. A própria razão iluminista chegou a um ponto que ela não deu conta. A modernidade, a proposta da modernidade, há autores que dizem que a proposta da modernidade nunca se cumpriu integralmente, que ela não conseguiu alcançar todos os seus objetivos, né? E a indústria cultural acabou com a tragédia, uma vez que ela aniquilou esse indivíduo, aniquilou as diferenças, reduzindo tudo a uma massa, né? Então, a ideia da padronização, né? Aquela ideia de pegar lá a música lá do Pink Floyd, que a escola muitas vezes produz aquela coisa lá em comum, né? Então, se for pegar, por exemplo, hoje no Instagram, são comportamentos que se repetem. Fotos de comida, fotos em parques, em shows, em locais turísticos. Então existe uma padronização, um jeito de se portar na sociedade, certo? Então Adorno e Horkheim ele defendem a discussão dialética como um modo mais eficaz de lançar luz sobre essa questão de estar pensando o seu tempo, estar pensando cultura, estar pensando a sociedade e o próprio capitalismo em si. Então é muito interessante esse olhar, né, que a teoria crítica ela nos traz, né? E Adorno vai a modernidade como um sem fim de contradições, que é a modernidade, o projeto da modernidade prometeu mundos e fundos, mas que na prática não se consolidou, né? Então por isso que existe essa crítica, né? Uma palavra, um conceito bastante presente na teoria crítica é a ideia da emancipação, que eu fico pensando com vocês, será que nós já alcançamos a emancipação do indivíduo, a emancipação do pensamento, a emancipação em relação ao pensamento das elites, das classes dominantes, daquilo que é imposto para a sociedade? Então a teoria crítica tem esse papel. E muitas das vezes os críticos da escola de Frankfurt, muitas das vezes criticam essa possibilidade. Eles querem, na verdade, quem detém o poder e o status quo, eles querem que se aceitem aquilo que é imposto, se aceite que ter menos direitos é bom, que não ter nenhum tipo de seguridade social
é bom, de que tem emprego precário, é bom, e as pessoas vão, a pessoa tem que estudar para poder se preparar para o mercado de trabalho e não para pensar, problematizar e tentar modificar a realidade da sociedade. Então eles querem cordeirinhos. Então a teoria crítica muitas das vezes é alvo de uma certa perseguição, de um certo mal-estar, exatamente por isso. E justamente a educação tem esse viés de levar ao pensamento crítico e tentar pensar um modelo de sociedade que seja mais justo, humano e que produza uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Porque nós já estamos vivendo uma sociedade extremamente violenta. Violenta não somente da parte do criminoso, daquele que já está à margem da sociedade, que comete delitos graves e crimes horríveis e abomináveis, mas o próprio cidadão comum, dito como um suposto cidadão de bem, muitas das vezes é aquele que está em casa, que agride o filho, ou enteado, ou enteada, pratica violência doméstica, que é agressivo com o vizinho, que mata o vizinho por causa de um som alto, que fala impropérios, palavrões e desaforos no trânsito por causa de uma situação normal e cotidiana, que agride numa fila do banco o outro, ou do supermercado, de uma maneira insana. Então não é só o criminoso que tem se mostrado violento na sociedade. O próprio dito cidadão comum, cidadão de bem, tem se mostrado extremamente no dia a dia como alguém agressivo e violento, alguém que não consegue pensar coletivamente, não consegue pensar, olhar para a sociedade de uma maneira que seria aí que entra a educação. Eu, você, nós, vós, eles, todo mundo pensar de uma maneira na construção de uma sociedade mais justa, humana, solidária, onde todo mundo trabalha em prol do bem comum. Então, acho que quando a gente pensa na teoria crítica, perpassa por isso, né? Uma educação, uma ciência que vai trabalhar na libertação do homem e da natureza, que a gente hoje está devastando o Pantanal, devastando a Amazônia. Então, a gente deveria ter essa consciência, né, crítica de olhar para o mundo. Poxa, isso é burrice. A gente precisa preservar o meio ambiente, a vida, a natureza, tudo, para que a gente possa usufruir as benesses disso, né? A gente ter uma sociedade, porque a violência ela é prima irmã da pobreza e da desigualdade social. Então, se eu fomento o aumento da pobreza e da desigualdade social, automaticamente eu estou fomentando o aumento da violência. E tem parcelas da sociedade que parecem não conseguir ter a capacidade de entender uma coisa tão óbvia e tão elementar, né? Então, o Adorno e o Horkheimer trazem essa discussão dialética, seria uma forma mais eficaz de lançar uma luz para a gente poder pensar acerca dessas coisas na sociedade, certo? E essa questão da emancipação vai existir, então, uma crítica, né? Porque o positivismo ele inibe a reflexão. É só ordem e progresso, cumprir ordens e não pensar, não ir além. Você se encaixar dentro do sistema e se submeter a tudo e a todos. Quando, na verdade, quando a gente tem a possibilidade, tem a oportunidade, a chance de pensar em construir algo melhor, que os modelos, que o modelo de sociedade lá do século XIX não vai dar conta de hoje. O mundo em 1970 era muito melhor, em 1960, na verdade, não. Era um outro tempo, com uma demanda própria, e nós temos que pensar a realidade do nosso tempo, a realidade do século XXI, as demandas emergentes, e assim cada tempo vai ter a sua demanda, né? Mas a modernidade, então, a gente vê que prometeu mundos e fundos, progresso, ciência, melhoria de vida, mas, no entanto, mesmo assim, produziu o holocausto nazista, bomba atômica, uma série de desgraças que nós tivemos, né? Por isso que o historiador Eric Hobsbawm, que não tem nada a ver com a teoria crítica e a escola de Frankfurt, mas ele falou do século XX como a era dos extremos, né? Exatamente por isso, né? Tem um texto que eu estava lendo sobre educação e a teoria crítica que falava sobre o paradigma de ciência do Boaventura Souza Santos. Ele falava sobre um paradigma de ciência que também, não, essas ciências duras e exatas, esse olhar mais duro para a sociedade não foi capaz de dar conta de todas as nossas demandas, né? E a indústria cultural, reportando um dos aspectos centrais da teoria crítica, ela manipula as necessidades sociais das pessoas. Parece que as pessoas se submetem. Então, quais são as necessidades do ser humano lá nos anos 20, nos anos 30, ao longo do século 20 e hoje também? Todo mundo precisa sobreviver de uma maneira digna, as pessoas precisam ter acesso à cultura, ao lazer, ao entretenimento, à alimentação. Então, tudo isso são coisas que nós não podemos abrir mão.
Mas parece que o projeto vigente no mundo hoje, as pessoas têm que aceitar a miséria extrema de uma maneira passiva e calado. E se alguém contesta, pô, esse tipo de mundo de violência entre as pessoas, queimada e destruição do meio ambiente e precarização do trabalho, perda de direitos, estabilidade, é bom e eu tenho que aceitar isso de forma calado. E quem contestar isso é subversivo, é comunista. Então é um pensamento que está dominando alguns espaços da sociedade. Todos nós merecemos uma vida digna. E a gente não pode abrir mão disso, e isso começa na escola. A educação é o primeiro espaço onde a gente vai fomentar um padrão de vida melhor para todo mundo. Vão ter seres pensantes, né? Então, quando você termina lá o ensino médio, vai ingressar na faculdade, você vai avançar nos seus estudos, vai estudar teoria, vai aprender, vai para empresas, vai estagiar, vai se desenvolver em todos os níveis, né? Então, daí a necessidade de uma formação de uma consciência verdadeira, né? Ao se contrapor criticamente à condição social, ao conformismo da situação vigente, né? Então existe uma contradição aí. A emancipação não se encaixa com o conformismo. Então que querem formar pessoas conformadas e que não estejam dispostas a mudar uma realidade, né? Então nós precisamos de uma educação dirigida à autorreflexão, uma educação que seja crítica, né? Então que seja diferente de uma sociedade positivista e de um tipo de razão instrumentalizada, né? Então a possibilidade de emancipação parece um tipo de ameaça às forças de dominação social, às forças que controlam a sociedade, né? Então, por fim, caminhando para as considerações finais, dentro dessa teoria crítica, não vai ficar só simplesmente no materialismo ou na economia, ou lá na leitura do Capital de Marx, mas ela vai superar, ela vai analisar a subjetividade humana, vai estar analisando os poderes, né, políticos, econômicos, sociais, as estruturas, né, vai pensar a democracia e vai então incentivar a formação de uma nova consciência social, o despertar de uma sensibilidade política nos cidadãos, porque todos nós somos cidadãos políticos. Política não é só chegar lá no dia do voto, depositar o voto na urna ou você militar por uma legenda, por um partido. Não, política é você debater o preço do arroz, você debater o preço da carne, a rua que precisa ser pavimentada, a melhoria do hospital, da saúde, da previdência. Então tudo isso tem a ver com a política. Então despertar essa sensibilidade, né? Pensar nos interesses coletivos da sociedade. A gente tem essa dificuldade, né? Então existem alguns modelos de sociedade onde a questão coletiva é mais evidenciada, é mais presente, já estão acostumados há mais tempo. Já aqui no Brasil, esse aspecto acaba sendo uma barbárie. É cada um por si, Deus por todos. Se eu tenho o que comer, se eu estou sobrevivendo bem na pandemia, ótimo. Se o outro não tem, eu sou indiferente, ele que se vire. Então existe esse tipo de pensamento em vários aspectos da sociedade. Então a gente quer, dentro dessa teoria crítica, né, incentivar o pensamento coletivo, a participação efetiva na transformação da sociedade e uma formação de sujeitos emancipados, livres da condição de alienação. E vem aquela pergunta: você se considera um cidadão, uma cidadã livre, né, das estruturas de poder, da dominação, da imposição dos aparelhos ideológicos, né, que nós temos aí vários aparelhos ideológicos do Estado, né? Nós temos aí a própria mídia que tem com o seu discurso, né, muitas das vezes que tenta fazer pessoas subservientes, a religião também muitas das vezes acaba fazendo esse papel de controlar socialmente, que a religião muitas das vezes exerce manipulação, domínio e controle social sobre as pessoas, né? Então, existem diferentes segmentos na sociedade que tentam, de alguma maneira, controlar as pessoas, né? A mídia, a imprensa, a própria escola, muitas das vezes, aí entra a função social da escola, existem padrões de escola que não querem incentivar o pensamento crítico, a liberdade de pensamento, mas querem adestrar e parecem querer adestrar e domesticar os seus alunos. Quando na verdade não, a gente quer o livre pensamento, o pleno desenvolvimento humano, a gente quer mais do que isso, né? E o próprio Paulo Freire também, para a gente concluir, por mais que ele não seja integrante da escola de Frankfurt, mas acaba coincidindo do seu pensamento, que para o Paulo Freire a educação é um ato político, né? E ele pensava também numa sociedade mais humana. O Paulo Freire era alguém amante das vidas e das gentes, tinha um olhar amoroso para o ser humano. Então é muito interessante a gente pensar esses aspectos, da gente não aceitar a opressão, não aceitar os modelos e pleitear algo melhor.
Então a teoria crítica ela perpassa por isso. Então a gente discutiu nesse bojo a discussão da teoria, pensando na sua aplicação prática, visando uma melhoria. Então é importante que a gente não abra mão, não permitamos que a gente venha a ser cerceado da liberdade e de ter o pensamento crítico, e de pensar, problematizar e tomar ações no intuito de tornar a vida da escola, do estudante, a sua vida, da família, da comunidade, uma vida uma vida melhor, uma convivência mais harmônica no planeta e nas coisas que a gente vai fazer, lutando por aquilo que é justo, aquilo que é melhor. Então, pode parecer um pouco de utopia, um pouco de ilusão, mas eu acho que se o ser humano perder o desejo de melhoria, ele morreu. Eu acho que a gente está vivendo cada dia, parece que um pouco dessa morte, né? Do conformismo e da aceitação do ruim, do desagradável e do pior. Quando a gente poderia pensar, problematizar e agir na construção de um mundo muito melhor do que aquilo que nós temos hoje. Então é isso, a gente fica por aqui hoje, espero ter conseguido contribuir e leiam, né, as obras, vamos conhecer, vamos estar avançando na discussão em cima da teoria crítica. Muito obrigado e vamos seguir então o nosso diálogo sobre esse tema e outros, né, mas a teoria crítica hoje aplicada e pensada na educação.